O nosso convidado de hoje é médico veterinário e iniciou a sua trajetória na Câmara de São Paulo em 2016, quando foi eleito para vereador no seu primeiro mandato, sendo reeleito em 2020. Isso mesmo, ele que tem atuação em diferentes áreas da cidade, foi escolhido para a tarefa de ser o relator da revisão do Plano Diretor Estratégico na Comissão de Política Urbana. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador Rodrigo Goulart. Meu pai teve 5 mandatos aqui como vereador. O primeiro mandato dele, em 96, ele ganhou a eleição. Em 97, quando ele tomou posse, eu ainda tinha 12 anos de idade. Então eu era muito pequeno, mas eu já conhecia aqui a Câmara desde muito antes disso. Tá tirando o sono de todo mundo que está trabalhando, né, por essa revisão. Mas o plano diretor estratégico, na verdade, o estatuto da cidade determina que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tenha que ter o seu plano diretor estratégico. Uma base, um conceito do plano diretor é melhorar a vida das pessoas, ter aí um melhor desenvolvimento humano. Isso tudo é uma grande preocupação do plano diretor. E para a gente traduzir isso, com certeza é diminuir as distâncias, é o que eu tenho defendido muito. É levar o emprego para onde tem moradia para onde tem emprego, tentar encurtar isso e dessa forma tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, para a gente ver que a gente precisa sim atualizar o plano diretor estratégico para a gente conseguir efetivamente entregar a unidade habitacional. É muito bonito fazer discurso, falar que vai fazer, que vai acontecer, só que nós temos vários mecanismos e, infelizmente, não ter entregue o que foi previsto lá atrás. Muitos desses problemas que temos de mobilidade é exatamente por isso. A distância que nós temos do trabalho para o emprego. Eu passo por isso, porque eu moro na Zona Sul, tenho que vir até a Câmara aqui, é no mínimo 3 horas dentro do carro todo dia. Né? Isso porque eu tenho a oportunidade de ter o carro. Sim. Mas tem muita gente que ou não tem ou acaba optando por uma condição aí que acha... tem essa questão do custeio, né, do carro, de ir e voltar todo dia. Então nós temos grandes exemplos aí de 3, 4 horas diariamente dentro do transporte público ou dentro do seu próprio carro. Então, encurtar essa distância com certeza é um desafio. Tinham 400 pessoas na primeira audiência regional. Então, daí a gente vê a preocupação e a vontade das pessoas de participarem de um momento como esse, e na verdade é uma oportunidade. Porque uma lei que tem de vigência 15 anos, você estar no meio dela, na revisão intermediária, você poder resolver o que não deu certo naquele projeto original, então é muito importante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Como sempre, do meu lado, minha parceira Hanna Beltrão. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dan? Olá para você, olá São Paulo, olá Brasil. Tudo certo por aqui no SampaCast de hoje. A gente tem a honra de receber o vereador Rodrigo Goulart. Vereador, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Hanna. Dan, é um prazer estar aqui com vocês, estreando aqui nesse programa SampaCast. Sempre um prazer estar aqui na Rede Câmara, falando com todos os cidadãos da nossa cidade. Perfeito. Vereador, até para a gente abrir o papo, é vereador, você, Rodrigo, como você se sente mais confortável para a gente levar a conversa? Não, pode chamar de Rodrigo ou Goulart, tanto faz. Goulart. Goulart é referência ainda com seu pai, então é um sobrenome bom. É isso aí. O senhor nasceu aqui, o senhor é daqui de São Paulo, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa tua... Que bairro nasceu, que bairro, como origem. é a história? Bom, primeiro, você perguntou se chama de Rodrigo ou de Goulart. Não para de me chamar de senhor. Vamos começar aí. Mas eu nasci sim em São Paulo, já nasci na Zona Sul, nasci ali no Hospital Alvorada. Só que no meu primeiro ano de vida eu ainda morava em Santo André. A minha família, meu pai veio de Minas, né, bem pequeno, com a família dele lá da Serra da Canastra, e foram para Santo André. Ele conheceu minha mãe, ela morava lá também. Então, meu primeiro ano de vida, morei em Santo André e logo depois vim para o sul da Zona Sul de São Paulo. Então, a minha vida toda cresci lá na nossa região, querida região da Zona Sul. Legal. Perfeito. E, além de vereador, né, já entrando aí na sua vida acadêmica, de trabalho também, você é médico veterinário. Conta essa história pra gente. Como que você decidiu que ia seguir também por essa profissão? Como foi que aconteceu essa história? Sonho de infância?
Tem muito a ver com a minha infância. Como eu falei, meu pai é da Serra da Canastra, então minha infância toda era estar lá, né? Sempre no meio aí do campo, junto aos animais, então sempre aquela paixão. E logo que eu estava já no colégio, tudo sempre com essa vivência, optei pela carreira aí por estudar, né, a veterinária, mas estudando, fiz minha pós, inclusive, eu estudei, sou formado na Universidade de Santo Amaro, então como um bom paulistano da Zona Sul, até no nome da universidade tem Santo Amaro, né, cidade tá de Santo Amaro. E fiz minha pós na Exalc, em Piracicaba, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Minha especialidade foi animais de grande porte, mas eu acabei optando, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, mas meu trabalho legislativo aqui, eu optei muito por legislar pela causa animal, né? Então, foi sempre uma paixão, mas aí eu tive que escolher entre a vida da carreira, do que eu me formei, ou na verdade, a profissão ou o cargo que eu ocupo hoje, né? Mas da vivência, o que a vida acabou me levando a isso. Então, acabei me tornando aí vereador e estou agora no segundo mandato. Aliás, falando nisso, que horas deu esse turning point, essa virada assim, para entrar para a política, então? Então, desde a minha infância, meu pai, como você falou, meu pai teve 5 mandatos aqui como vereador. O primeiro mandato dele, em 96, ele ganhou a eleição. Em 97, quando ele tomou posse, eu ainda tinha 12 anos de idade. Então, eu era muito pequeno, mas eu já conhecia aqui a Câmara desde muito antes disso. O Antônio Carlos Caruso foi vereador, a primeira eleição dele em 88, então eu tinha 3 anos de idade, 4 anos incompleto, né, quando ele assumiu aqui o seu mandato, então eu já conhecia aqui a Câmara, já tinha essa vivência, aos finais de semana estava junto com meu pai, com o próprio Caruso, na vida do trabalho político. E eu falo que eu acabei optando por andar com meu pai, para ter um pai mais presente, vamos dizer assim, porque praticamente é a vida que eu tenho hoje, eu mal vejo meu filho em casa, né? Então, aí sempre gostei, convivência, conhecendo muita gente, gostando, admirando a vida pública, e foi então que quando meu pai, em 2014, ele ganhou a eleição para deputado federal, foi aí então que nós definimos que nós teríamos que ter um novo candidato a vereador, e eu, como já estava acompanhando já toda essa vida pública que ele tinha, acabei me candidatando em 2016 e foi aí que eu troquei realmente a veterinária pela política, pelo cargo de vereador. Mas já era da casa, já estava assim, então não foi nenhuma surpresa quando você entrou nessa área, porque já conhecia corredores, pessoas, já sim. Totalmente ambientado. Aqui todo mundo que tem muito tempo de casa me conhece de criança mesmo. E não só aqui na Câmara, né, mas na vida pública toda, vários departamentos que eu chego, na prefeitura, no estado, o pessoal fala, pô, aquele menininho, aquele garotinho que vinha aqui, ou a gente ia na casa dele, ele estava ali brincando ainda, tudo, está aqui hoje no segundo mandato como vereador. Isso é muito gratificante. E eu acho que o maior valor disso é a experiência, né? Nada compra a experiência. A gente falou aqui de formação, de faculdade, mas a melhor faculdade é o umbigo no balcão, é a prática. Então, aprendi muito aqui na vida prática. E até perguntar já nessa parte, queria saber como é a sua relação com a cidade de São Paulo. A gente sabe que é muito importante, né, essa proximidade, né, dos parlamentares, representantes, né, que são escolhidos pelo povo. É muito importante tá vivendo, tá indo nos locais, saber como é que funciona a vida nas diversas regiões que a gente tem aqui. Como foi para você se aproximar cada vez mais da população? Quais são as bandeiras também que você defende aqui na casa? Sim. Nosso trabalho sempre foi muito reconhecido por ser um trabalho regional, né? Como eu disse, aqui no sul da Zona Sul de São Paulo. Eu acabei com esse mandato pela causa animal e outras bandeiras que eu acabei defendendo, que o setor de eventos, um setor que a gente atua bastante, até porque eu sou presidente da Comissão de Turismo, Lazer, Gastronomia e Eventos. Então, o setor da atividade econômica na cidade é muito grande e está espalhado pela cidade toda. Então, com isso, a gente acabou expandindo o nosso trabalho para outros locais, a não ser a Zona Sul. E também tem outras frentes que a gente acaba atuando, muito no esporte, também na saúde, além desse trabalho regional que a gente tem. Então, nós temos todo esse trabalho de base, mas também com muita temática. E agora também eu, na Comissão de Política Urbana, tenho acompanhado também um trabalho muito mais técnico do que o político, vamos dizer assim, de base que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, esses meus 2 mandatos, eu tenho agregado essa parte mais técnica também, além do trabalho que a gente tem do dia a dia nosso da política.
Falando justamente até nessa questão da Comissão de Política Urbana e trazendo já um pouco para o tema da nossa conversa de hoje, você foi designado relator do plano diretor, da revisão do plano diretor estratégico aqui na casa, mas até para a gente ter um ponto de partida, o que é o PDE? O que é essa siglinha que está tirando tanto sono, a gente está trabalhando para explicar e que também envolve diretamente o rumo da cidade? Tá tirando o sono de todo mundo que está trabalhando, né, por essa revisão. Mas o plano diretor estratégico, na verdade, o estatuto da cidade determina que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tenha que ter o seu plano diretor estratégico. E é nele que delimita e define o futuro do desenvolvimento da cidade, para onde e como a cidade deve crescer, o planejamento de mobilidade, todo o planejamento, a questão ambiental também. Então, tudo que tem de as diretrizes para os investimentos e para o crescimento da cidade, é tudo isso definido nesse plano diretor. O plano diretor, o que está atual, a lei vigente, é uma lei de 2014, que foi aprovada aqui na Câmara. Ela tem a vigência por 15 anos e está nessa lei vigente a previsão já da sua revisão, que era para ter sido feita em 2021, mas que agora nós, devido à pandemia, foi prorrogado esse prazo e agora em 2023 recebemos o texto dessa revisão intermediária do Executivo e coube a mim essa missão agora dada pela Comissão de Política Urbana, né? Confiada essa missão a mim de relatar esse importante projeto para a cidade. Nós definiremos nele o futuro da cidade para pelo menos 6 anos, que vence aí em 2029, quando nós teremos a discussão de um novo plano diretor. Perfeito. E vamos falar um pouquinho mais como é que esse plano diretor vai se... Quais são os benefícios que vai trazer para a cidade? A revisão, né, desse plano diretor vai trazer para a cidade de São Paulo, para a população, as áreas também que ele vai atingir? Olha, na verdade, o benefício para a cidade, que na verdade é uma base, um conceito do plano diretor, é melhorar a vida das pessoas. Ter aí um melhor desenvolvimento humano, isso tudo é uma grande preocupação do plano diretor. E para a gente traduzir isso, com certeza é diminuir as distâncias. É o que eu tenho defendido muito, é levar o emprego para onde tem moradia para onde tem emprego, tentar encurtar isso e dessa forma tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. O plano diretor em 2014 tinha algumas bases para isso e a gente está revendo agora o que não deu certo, o que está posto em 2014 e que não deu certo. Então é essa missão aqui da revisão do plano. Uhum. Especificamente, já se aprofundando na revisão, há uma preocupação muito grande com a questão da moradia. O plano diretor impacta diretamente na vida das pessoas. Moradia é uma preocupação muito grande. Como o senhor enxerga essa parte da revisão do plano? Como o senhor acredita, você acredita que a Câmara vai contribuir para melhorar essa revisão e também para equalizar? Temos o secretário Marcos Gadelha até estava falando, é um problema das grandes cidades, não é um problema de São Paulo, é um problema das grandes metrópoles, a moradia, pessoas em situação de rua e todas as consequências disso. E isso é um problema aqui em São Paulo, isso é uma questão que tem que ser combatida e está prevista na revisão. Queria que você analisasse esse ponto especificamente e como você acredita que a Câmara vai contribuir mais ainda no que está previsto na revisão. Olha, falando especificamente sobre esse assunto, a gente já mostra a importância dessa revisão, porque em 2014 não havia um plano para entregar moradia, entregar unidades habitacionais para a população, como existe agora o recém-criado plano Pode Entrar. O programa Pode Entrar, da gestão agora do prefeito Ricardo Nunes. Então, para a gente ver que a gente precisa, sim, atualizar o plano diretor estratégico para a gente conseguir efetivamente entregar a unidade habitacional. É muito bonito fazer discurso, falar que vai fazer, que vai acontecer, só que nós temos vários mecanismos e, infelizmente, não ter entregue o que foi previsto lá atrás. Então, a grande missão que eu tenho, e tenho demandado isso muito para a equipe técnica, que tem não só na comissão, mas no meu gabinete, no gabinete dos demais vereadores que compõem a comissão, como também os demais, a totalidade, né, dos 55 vereadores, de nós encontrarmos mecanismos de fazer uma entrega mais efetiva dessas unidades habitacionais por toda a cidade, onde já tem a oferta de emprego, onde a pessoa escolha realmente onde morar, numa região que já tem a família, ou por alguma outra opção ela escolheu morar lá naquela região. Então,
que a gente leve efetivamente mais unidades habitacionais para toda a cidade e uma integração com bons programas para a criação dessas unidades habitacionais, como eu disse aqui, o Pode Entrar. O Pode Entrar, o que é? Um programa que compra a unidade pronta ou a unidade em construção da iniciativa privada. Então, a gente não pode ter a dificuldade em assumir um erro ou uma dificuldade que nós temos no poder público, que é a dificuldade do quê? De produzir essas unidades. Então, se tem dinheiro e tem a possibilidade de fazer a compra, nada mais certo do que nós fazermos essa compra da iniciativa privada. Então, tem essa missão da gente conseguir integrar melhor o que está previsto no plano diretor, junto com bons programas como agora esse Pode Entrar do prefeito Ricardo Nunes. E quais são também as maiores dificuldades assim que vocês encontram para pensar em propostas, planos, pensando na área central da cidade versus a periferia da cidade? Olha aí que está a diferença da oferta, né, do emprego com a moradia. Nós temos o centro, o que nós temos, vamos dizer assim, no centro expandido? Uma infraestrutura da cidade muito boa. Nós temos aqui a opção de mobilidade, com muitas opções de transporte, de todos os tipos, tanto os corredores de ônibus, estações de CPTM, de metrô, são várias dentro do centro expandido. E nas periferias da cidade nós temos muito pouca oferta, como aqui nessa questão da mobilidade. Temos também a questão de lazer, de cultura, os hospitais também, uma oferta muito maior aqui no centro expandido. Isso em qualquer cidade do mundo, o que acontece? As pessoas querem morar próximos aonde tem mais infraestrutura. Mas, infelizmente, na cidade de São Paulo, que acabou crescendo até muito de uma forma muito desordenada, acabaram as habitações, principalmente as mais populares, se afastando cada vez mais aqui do centro expandido. Então, esse também é um dos grandes desafios, que a gente possa trazer essas moradias mais próximas do emprego, como eu já disse aqui, mas também ofertar esses empregos, gerar emprego e renda, onde já existe essas moradias mais afastadas da cidade, porque muitas vezes a pessoa que mora já afastado do centro não quer vir para cá, entendeu? Então, ela já tem um núcleo, né, estabelecido. Já. Não dá para nós usarmos a caneta pesada do poder público e determinar onde a pessoa vai morar, ou onde a empresa vai precisar construir ou vai poder construir. Nós temos que enxergar que o mercado define, as pessoas definem, os próprios cidadãos têm que definir melhor, lógico, a gente tem que dar o quê? Dar a oportunidade. E com a oportunidade que faça a escolha melhor. E muitos desses esses problemas que temos de mobilidade, exatamente por isso. A distância que nós temos do trabalho para o emprego. Eu passo por isso, porque eu moro na Zona Sul, tenho que vir até a Câmara aqui, é no mínimo 3 horas dentro do carro todo dia. Né? Isso porque eu tenho a oportunidade de ter o carro. Sim. Mas tem muita gente que ou não tem ou acaba optando por uma condição aí que acha... tem essa questão do custeio, né, do carro, de ir e voltar todo dia. Então, nós temos grandes exemplos aí de 3, 4 horas diariamente dentro do transporte público ou dentro do seu próprio carro. Então, encurtar essa distância com certeza é um desafio, mas essa diferença entre o centro e a periferia. Ou você trazendo o pessoal morando mais perto do centro expandido com a oferta de mais infraestrutura urbana, ou levando também essas oportunidades de emprego e renda para onde esse pessoal, a grande maioria da cidade, mora. Como equilibrar? Porque a revisão do plano diretor, mesmo a própria elaboração, não é só o poder público, o executivo e o legislativo. Você tem a escuta e você tem a participação de uma série de atores. Sociedade civil organizada, representantes da própria sociedade, mas também outros elementos, porque é preciso levar em consideração os agentes econômicos, é preciso levar em consideração quem faz a cidade crescer, o mercado financeiro, o mercado imobiliário. Como conciliar tudo isso e, ainda assim, ter uma escuta ativa da sociedade? Conseguir que a sociedade também seja ouvida, equilibrando tudo isso? Talvez pergunta de ouro. Sim. Olha, na verdade, a base de tudo que a gente discute é a democracia. Vivemos num país democrático, então devemos a participação de todos, né, e a decisão da maioria. Então, o que a gente tem feito aqui na Câmara, até um grande exemplo do que a gente tem feito aqui nesse processo de discussão da revisão do plano diretor, agora de 2023, tem sido o número de audiências públicas que nós definimos. Nós aprovamos na Comissão de Política Urbana 23 audiências públicas, só da nossa comissão, dentre elas as temáticas, regionais e as gerais.
acontecendo ou aqui na Câmara ou nas mais diversas regiões da cidade. E, além disso, nós envolvemos ainda com audiências públicas conjuntas as outras demais 6 comissões da Câmara. Então, a Comissão de Justiça, de Finanças, Administração Pública, Trânsito, Transporte, Saúde e Educação. Cada uma delas farão ainda mais 5 audiências públicas cada uma. Então, nós teremos, no total, 53 audiências públicas para termos todas essas contribuições de toda a cidade. E, além das audiências, também o brilhante trabalho que a Rede Câmara tem feito, não só pelo YouTube, pela TV, os canais todos aqui da Rede Câmara, e também pelo site. Então, todo mundo que tiver acesso ao site da TV Câmara, ela poderá, da TV Câmara não, da Câmara São Paulo, poderá acessar e fazer as suas contribuições também por meio eletrônico. Além disso, as 32 subprefeituras terão um computador lá disponível para todo cidadão que chegar na subprefeitura, na praça de atendimento, ou no Descomplica que tem em cada uma das praças, chegar lá e ter o acesso a esse computador para fazer a sua contribuição. Então, não vai precisar acessar nem do celular ou nem do computador que tem em casa. Isso é a base de toda essa discussão, a participação de todos. E, como você disse, nós não temos só o cidadão, nós temos tudo que envolve, que move a cidade. Tanto a parte econômica, a parte do mercado imobiliário. E quem constrói na cidade não tem segredo, é o mercado imobiliário. Então, essa regulação acaba determinando também o quanto o cidadão vai pagar no imóvel. Eu digo que a gente tem que brigar por duas frentes. Ou o cidadão que não tem a oferta do imóvel, ou aquele cidadão que compra o imóvel e tem acesso. Nós temos que, primeiro, buscar esse cidadão que não tem acesso a ter o acesso de alguma forma. Seja por um programa habitacional da prefeitura ou de alguma outra forma a gente conseguir encontrar e dar o acesso a esse cidadão. Ou cidadão que tem condição hoje, que ele possa pagar mais barato, entendeu? Seja para fazer um investimento, para ter sua moradia própria, seja lá o que ele queira fazer com a aquisição desse apartamento ou desse imóvel, né? Vamos dizer assim, não é só apartamento. Por quê? Tem que tornar mais acessível. Então, tudo que a gente determinar aqui nessa legislação vai determinar ou a pessoa que não tem acesso continuar não tendo, ou a pessoa, se a gente regrar muito, a pessoa que compra continuar pagando mais caro. Então, está uma decisão que nós temos aqui. O PDE vai definir muito essa definição do que a gente vai fazer com esses imóveis. A gente fica, às vezes, muitas discussões, é nós contra eles, é o mercado imobiliário, é o mercado financeiro, é movimento A, movimento B. A gente tem que pensar no todo. Então, é por isso que a gente tem essa participação muito democrática de toda a população da cidade, que a gente possa, nesse relatório que eu tenho essa incumbência, nós definirmos aí o melhor futuro para a cidade, pelo menos nesses próximos 6 anos. Aí. Eu espero que a gente possa definir a melhor forma para dar o melhor acesso a cada um dos cidadãos aqui da cidade de São Paulo, a sua moradia, a sua qualidade de vida, ou tudo que o plano diretor possa fazer. Tem a questão ambiental também, que é um ponto muito importante do plano diretor. Então, eu espero fazer um bom trabalho aqui junto com todos os vereadores. E o que você tem sentido da população, né, da participação da população efetiva? O que eles têm falado para você, de opinião mesmo? O que eles gostariam de entender mais sobre o plano diretor? Como é que tem sido essa abordagem da população em si? Olha, a participação tem sido muito boa, tá? Tanto nas audiências aqui na Câmara como nas regionais. Só para vocês terem uma ideia, a primeira audiência pública regional que nós fizemos foi no CEL Vila Rubi, no dia 1º de abril. Num sábado, às 8 horas da manhã. Tinham 400 pessoas na primeira audiência regional. Nossa. Então, daí a gente vê a preocupação e a vontade das pessoas de participarem de um momento como esse, e, na verdade, é uma oportunidade. Porque uma lei que tem de vigência 15 anos, você estar no meio dela, na revisão intermediária, você poder resolver o que não deu certo naquele projeto original, então é muito importante. E a participação tem mostrado realmente essa preocupação que a gente está falando aqui, principalmente a questão da moradia, a questão da mobilidade, a preocupação com a questão ambiental, que tem sido muito grande, essa questão da sustentabilidade é uma preocupação mundial, né? Nós temos dentro dessa questão do meio ambiente, nós temos uma preocupação grande que tem chamado a atenção, a questão da drenagem. Então, a gente tem estudado também os mecanismos de investimento dos fundos da cidade, o Fundurb, que é o
um fundo específico que pode tratar da mobilidade, investimentos também em infraestrutura. Então, além, lógico, a principal motivação do Fundurb é a criação, é a entrega de unidades habitacionais, o investimento na questão habitacional. Então, a gente tem trabalhado muito também o mecanismo desse fundo para que a gente possa atingir esses investimentos para o que foi criado nesse fundo. Sim. Então, muito importante. É um grande leque de discussões que a gente tem recebido essas contribuições da população e que a gente tem analisado já com toda a nossa equipe técnica aqui da casa. Vereador, você falou questão ambiental, a gente ainda vai entrar um pouquinho mais em mobilidade, a gente precisa fazer um intervalinho só. SampaCast volta daqui a pouco. Dão, o que falar do episódio de hoje, hein? Imperdível, né, não, Hannah? Muito bom. E se você quiser ficar por dentro dessa e de todas as outras entrevistas que a gente faz aqui, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas pessoas não conhecem o conceito do plano diretor, então não sabem do que trata, às vezes vem reclamar, e faz parte também. A gente está numa audiência pública, a gente tem que ouvir o que a população quer falar. Vem falar de o buraco na rua, a falta de iluminação, o posto de saúde, então vários temas que assim, não são o conceito, a base do que se trata no plano diretor. Teria um maior destaque nessa questão ambiental, tem sido uma grande preocupação nossa, essa questão da drenagem, os investimentos, da mesma forma que nós temos o destaque, e nesse caso dá para fazer um paralelo, tanto na questão ambiental como na questão habitacional. Porque o que a gente fala muito, a gente tem muitos planos, muitos projetos, mas dificilmente consegue efetivar. Qual que é o nosso papel aqui? De relatar o que nós ouvimos em todas essas contribuições. Então vocês imaginem só, eu relatar tudo o que a gente ouve nas 53 audiências públicas, nas contribuições através da Rede Câmara, nas contribuições mais diversas que nós teremos dos 55 vereadores. A gente tem falado muito da questão habitacional, mas também da geração de emprego e renda. Porque nós resolvendo a questão do emprego, levando ele para mais próximo, nós trataremos do meio ambiente, não só com a questão da regularidade, mas também com um menor deslocamento. E aí a gente tem a questão das emissões, tudo isso. A qualidade de vida, nós sabemos que infelizmente na periferia das cidades, não só de São Paulo, mas de todo mundo, a expectativa de vida é muito menor, exatamente por isso. Eu tô falando isso porque, para quem não sabe também, eu sou descendente de japonês, então eu sou Rodrigo Hayashi Goulart. Olha que legal. Meus avós, por parte de mãe, nasceram no Japão, então é por isso que eu tenho também muita ligação com a cultura japonesa e tenho que trabalhar pela preservação dela. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje a gente está recebendo o vereador Rodrigo Goulart, que é relator da revisão do Plano Diretor Estratégico na Comissão de Política Urbana, também aqui na casa, no caso dessa revisão. A gente levantou alguns temas no bloco anterior, mas até para a gente só pontuar um pouco mais da participação popular. Qual tem sido a maior dificuldade de falar dessa revisão do PDE com a população? Você havia comentado que a participação está sendo positiva, mas é um tema complicado também, né? Qual tem sido a maior dificuldade e como a gente também pode contribuir para que a população se aproprie mais, por exemplo, desse tema? É importante você perguntar isso, porque muitas vezes a gente sente uma confusão pelas pessoas que vêm, tanto as mais informadas como as que não têm tanta informação e tanto conhecimento no assunto. Muitas pessoas não conhecem o conceito do plano diretor, então não sabem do que trata, às vezes vem reclamar, e faz parte também. A gente está numa audiência pública, a gente tem que ouvir o que a população quer falar. Vem falar de o buraco na rua, a falta de iluminação, o posto de saúde, então vários temas que assim, não são o conceito, a base do que se trata no plano diretor. E muitos até que têm esse conhecimento do que é uma base desse plano, acaba confundindo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma outra legislação
que também a gente aguarda que esteja em breve aqui na Câmara, para que a gente possa iniciar a tramitação, e que, na verdade, o uso e ocupação, que é a lei de zoneamento, que às vezes a gente falando também lei de uso e ocupação do solo, o pessoal não sabe que é a lei de zoneamento. Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela usa como base as diretrizes apontadas no plano diretor estratégico. Então, a partir do plano diretor estratégico, que nós iremos aprovar aí sim o zoneamento. Então, o pessoal acaba vindo nas audiências públicas fazendo muitas demandas, mas que é de zoneamento e não do plano diretor. Então, às vezes confunde aí os conceitos, mas é importante que a gente discute tudo e com certeza a gente tem acompanhado e aproveitado aí essas contribuições para que a gente possa ter uma demanda inclusa no relatório, ou até trabalhado de uma melhor forma por um dos 55 vereadores aqui, para aí sim fazer essa contribuição exatamente do que se trata o conceito do plano diretor, e às vezes também até aproveitar nessa discussão da lei de uso e ocupação de solo, que em breve estará aqui na nossa casa também. O que esse plano atual de 2014, né, que está passando por essa revisão, traz de diferente em relação às diversas mudanças, né, que a gente já vê que a cidade vem passando também ao longo dos anos? Olha, exatamente isso, que a gente... o porquê que a gente está nessa revisão? Porque exatamente a gente está revendo esses conceitos que não deram certo, exatamente o que estava previsto na lei de 2014. Eu acho que tem alguns conceitos importantes. Todo mundo se fala dos tais de eixos. O eixo está saturado, só tem prédio no eixo. Então, realmente, foi previsto no plano de 2014 os eixos de transformação da cidade. Então, onde há corredor, onde há infraestrutura urbana, corredor de ônibus, terminal ou estação de trem, estação de metrô, nós não, né? Que 2014 ainda não estava aqui, mas foi aprovado para dar benefícios, incentivos para que se construíssem nesses eixos. Só que a gente viu que os eixos na cidade são percentualmente muito pouco na cidade toda. Então não adianta o adensamento só nesses eixos. Hoje já está saturado, a terra muito cara nesses eixos, por ser uma porcentagem muito pequena, e acabou-se... não diria desvirtuando, acho que é uma palavra ruim, mas não alcançando o objetivo do que foi previsto nesse plano de 2014. Então, esse é um dos temas que se inovou em 2014, mas que não concretizou exatamente da forma como estava prevista. E alguns outros que a gente tem estudado aqui, eu não consigo ainda adiantar aqui para vocês, mas que possivelmente a gente tem aqui revisar, que eram ideias importantes, mas que acabaram não se concretizando aqui. Você falou da questão da preocupação com o meio ambiente, a discussão ambiental. A gente sabe a dificuldade, por mais que a cidade trabalhe, a Câmara trabalha, a cidade cresce, a cidade ela é orgânica. Esse crescimento nas periferias, por exemplo, não só desordenado, mas chegando a áreas de proteção ambiental. São Paulo tem quase 50%, o secretário havia falado, quase 50% da mata protegida, da área verde protegida, mas há um risco, tá? A cidade está chegando. Essa revisão também leva em consideração isso, né? Sim, com certeza. Nós já falamos que uma das bases é a oferta de unidade habitacional para a população de baixa renda. Mas uma das bases também, a gente tem um olhar específico para isso, é a questão da regularização fundiária e principalmente a reurbanização, que ocorre exatamente nesses locais que às vezes tem um local que não está consolidado, mas que não tem a permissão de ser utilizado, às vezes é uma ocupação irregular. Então, esse crescimento desordenado, infelizmente, levou a isso. Na parte de proteção ambiental, então, também essa questão de regularização fundiária, a questão de reurbanização dessas comunidades estão previstas também, e a gente pode tentar aprimorar o que já existia, o que já existe, o que tem sido feito. Nós temos tido muitas urbanizações aqui, principalmente ali na nossa região, no sul da Zona Sul, no entorno das represas Bírigues, Guarapiranga, assim como também em beira de córregos, em toda a cidade, em todas as regiões da cidade, tem sido feito isso. Então é muito importante e a gente pode sim aprimorar agora nesse texto. Legal. E o que você destaca, assim, de tudo que vocês já estão vendo dessa revisão do plano diretor? Olha, eu teria o maior destaque nessa questão ambiental.
tem sido uma grande preocupação nossa. Essa questão da drenagem, os investimentos, da mesma forma que nós temos o destaque, e nesse caso dá para fazer um paralelo, tanto na questão ambiental como na questão habitacional. Porque o que a gente fala muito, a gente tem muitos planos, muitos projetos, mas dificilmente consegue efetivar. Então, o que a gente tem tentado tratar nesses fundos, onde se deveria ter sido feitos esses investimentos, nós tentarmos dar uma efetividade ainda maior nesses casos, inclusive na questão das outorgas que são pagas para criar esses fundos, são pagos para construir além do permitido ou o que pode se fazer até o limite da legislação, tem que pagar pela outorga. E nessa outorga a gente efetivar ainda mais. Então, dos estudos que tem sido feito é que ao invés de pagar para o fundo, para que se entreguem obras, ou na construção de unidade habitacional, ou na parte de drenagem, ou outro investimento em infraestrutura da cidade, para que a gente não precise que a prefeitura faça esses chamamentos públicos, essas licitações. Então, a própria empresa pode contratar essas obras diretamente, porque aí já encurta, vamos dizer assim, esse caminho dessa realização que nós devemos fazer com esse dinheiro. E, às vezes, a burocracia, infelizmente, demora, né? Faz todo esse processo ser ainda mais demorado. Então, a gente sabe que direto do privado tem sido mais efetivo, e é isso que a gente vai buscar aqui, a efetividade nessas realizações. Só para não ficar confuso para o nosso ouvinte, nosso espectador, você falou dessa questão das outorgas. O que são essas outorgas? Também é uma palavrinha que aparece bastante na revisão do PDE. Sim. E por que é importante essa alteração justamente para essa desburocratização? A outorga é a outorga onerosa do direito de construir. Então, se a pessoa quer construir até o limite do que a legislação permite, ela tem um potencial, mas ela pagando a outorga, ela pode chegar a um potencial ainda maior. Então, ela paga essa outorga onerosa para que ela possa chegar a esse limite. Então, e esse dinheiro vai totalmente voltado para o Fundurb, que é esse Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é investido em mobilidade, na questão da infraestrutura e também na habitação. Então, essa outorga é o que tem financiado muito do que tem sido feito nos investimentos públicos aqui, principalmente nessa questão do desenvolvimento urbano, e é financiado exatamente pelo mercado imobiliário, que é o que constrói, o que desenvolve os empreendimentos imobiliários aqui na cidade. Uhum. E você, como relator, ninguém melhor que você para explicar qual é o papel do relator, né? O que ele faz em relação à revisão de um projeto como esse? Olha, o papel, acho que muito difícil. Eu ia falar que o mais difícil, mas qual que é o nosso papel aqui? De relatar o que nós ouvimos em todas essas contribuições. Então, vocês imaginem só, eu relatar tudo o que a gente ouve nas 53 audiências públicas, nas contribuições através da Rede Câmara, nas contribuições mais diversas que nós teremos dos 55 vereadores. Então, nós teremos que receber todas essas contribuições e aí, sim, tecnicamente, nós justificarmos o porquê que não pôde ser incluído no nosso texto desse relatório, o porquê que foi, o porquê que deveria ter sido feito. Então, tentar traduzir para esse relatório tudo que foi recebido aí dessas contribuições nesse período que nós teremos dessas discussões, né? É uma missão muito difícil, mas tem sido muito gratificante a gente poder ouvir todo mundo, saber das diversas realidades que nós temos por toda a cidade. Nós não tratamos de regiões específicas, é uma região, a cidade toda, né? São todas as regiões, um plano muito amplo, muito complexo. Então, esse papel de relator tem sido difícil, mas gratificante, e é esse o nosso papel, de ouvir a todos e colocar no texto a melhor forma de aprimorar esse projeto dessa revisão. Perfeito. Voltando até o tema da revisão, um outro eixo, uma outra preocupação é com o desenvolvimento econômico aliado tanto à questão de moradia, mobilidade, meio ambiente, inclusive agora nesse momento pós-pandemia. A pandemia impactou todo mundo, muito pesado, a cidade a sociedade precisa retomar. Como essa questão tem sido tratada na revisão para não sobrecarregar meio ambiente, equalizar ela, conseguir dialogar com todas essas vertentes?
Na verdade, eu acho que a base dela já está envolvida em todas essas vertentes. Tanto meio ambiente, como mobilidade, qualidade de vida. Por quê? Que a gente já vinha falando aqui. Se a pessoa mora muito longe, possivelmente ela possa estar morando num local que não tem nem, vamos dizer assim, a licença ambiental para morar ali. Então, se a gente pegar, já nesse caso, a gente conseguindo dar uma moradia mais digna, mais próximo ao emprego, a gente já resolve essa questão do meio ambiente, resolve a questão da mobilidade, levando esse emprego mais próximo. Então, eu falo que o desenvolvimento econômico da cidade está totalmente ligado a tudo isso, é uma cadeia só. Então, por isso que a gente tem falado muito da questão habitacional, mas também da geração de emprego e renda. Porque nós resolvendo a questão do emprego, levando ele para mais próximo, nós trataremos do meio ambiente, não só com a questão da regularidade, mas também com um menor deslocamento. E aí a gente tem a questão das emissões, tudo isso. A qualidade de vida. Nós sabemos que, infelizmente, na periferia das cidades, não só de São Paulo, mas de todo mundo, sim, a expectativa de vida é muito menor. Exatamente por isso. Pelas dificuldades que tem no dia a dia, nós ficarmos 3, 4 horas dentro do carro, dentro do ônibus. E nós temos aí toda uma cadeia que, gerando principalmente os pequenos empregos, pequenos serviços, né, os pequenos mercados, os comércios locais, é onde se gera mais emprego. Muitas vezes a gente pensa em indústria, em grandes empresas, mas aquele comércio local acaba gerando um número de emprego muito maior, porque acaba uma produção local, é a pessoa que mora próximo que também trabalha, então acaba criando uma economia local e uma economia circular muito importante, né? Então, essa é uma das vertentes que nós teremos também como prioridade aqui nesse plano. Legal. E qual é a importância, né, dessa revisão do PDE que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Como fica também a visibilidade da casa e também a responsabilidade dos vereadores nessa tarefa? Olha, esse projeto de revisão, quando chegou, já teve um processo participativo muito importante. Nós tivemos, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, um processo participativo que várias audiências públicas, uma participação híbrida também muito importante. Foi um processo bem complexo, mas muito participativo. E o papel aqui de nós, os 55 vereadores eleitos, é de representar essa população de toda a cidade. É uma Câmara bem diversa, né? Nós temos tanto os que trabalham com temas, os vereadores que trabalham com temas, os de região, os que têm a questão religiosa também. Então, são vários os temas e regiões que nós atuamos. E aqueles que não atuam nas regiões, né? Acabam tendo voto por toda a cidade. Então, a pluralidade da Câmara, com certeza, agrega muito nesse processo de revisão, além de termos todas essas formas de recebermos essas contribuições, né? Nós indo diversos vereadores nessas audiências, recebendo, seja lá da forma como for, cada vereador nessas audiências, conversando com uma parte da população que estará lá participando, a forma de como nós encaminharmos. Então, a pluralidade da Câmara com certeza vai contar muito e vai agregar bastante nesse processo. E a visibilidade da Câmara, com certeza, tem sido muito grande. Mais uma vez, eu repito a importância do trabalho que a Rede Câmara São Paulo tem feito nesse processo, já com as divulgações nas redes, em todos os canais de comunicação aqui, tem sido muito importante para mostrar que a Câmara tem trabalhado muito agora nesse processo de revisão do plano diretor e da importância da população participar, né? Às vezes até explicando o que é o plano diretor estratégico e o que é esse momento agora dessa revisão intermediária. Mas nada adianta, os vereadores são os representantes da população, mas nada adianta também se a população não participar, a população também precisa se engajar nesse caso. Com certeza, por isso que nós estamos dando tantas oportunidades da participação popular, né? Seja nas audiências públicas presenciais, nas virtuais da participação híbrida, ou pelo acesso aí ao site da Câmara para que possa ser feita essa contribuição. E, lógico, além de procurar cada um dos seus representantes, né, dos 55 vereadores, e através dele também fazer essa contribuição para a nossa revisão. Legal.
Perfeito. E saindo agora um pouquinho sobre o PDE, né? PDE para lá, PDE para cá, né? Vamos dar uma respirada agora. Queria que você destacasse, pode tomar água, destacasse alguns projetos do seu mandato que você queria pontuar, assim, que estão tramitando, alguns que já foram aprovados também. Olha, eu tenho muitos projetos. Eu já nesses 2 mandatos, eu devo ter aprovado, se não uma centena, quase que uma centena de projetos. Vários que viraram lei, né? Dos que estão tramitando ainda, eu acho que eu posso destacar aqui. Bom, um que foi aprovado, que é um grande destaque, e que a partir dele nós estamos fazendo um código municipal para a questão da causa animal. Então, aprovei aqui na Câmara um Estatuto do Bem-Estar e Saúde Animal. Um estatuto muito completo, que trata de toda a causa animal na cidade, até por eu ser veterinário, né? Tenho até uma obrigação de lidar e me preocupar com a causa animal. Então, a partir disso, estamos tratando aqui na Câmara de um código municipal. Então, nós vamos compilar todas as leis referentes à causa animal em um código municipal só. Estão tramitando aqui, eu acho que vou pegar aqui de todos, mas uns 2, a tipologia dos eventos. Nós passamos aqui no setor de eventos uma dificuldade muito grande, porque vamos voltar aqui um pouco à época da pandemia. Sim. O ministro da Saúde, aquela época que estava tudo fechado, começou a falar do retorno das atividades econômicas. E tratou os eventos como show de... Ele deu o exemplo literal. O show do Lollapalooza é um evento e isso vai voltar, vai ser a última atividade econômica a voltar. Só que nós temos nos eventos vários tipos de eventos. O aniversário é um evento, o casamento é um tipo de evento, um baile de 15 anos, que tem pouco, né? Mas é um evento. E aí nós temos, sim, temos os shows, temos as feiras e eventos de negócios, congressos técnicos. Então, eu apresentei aqui na Câmara um projeto para tipologia de eventos aqui na cidade, que tem como base a ABNT, uma norma da ABNT, para que a gente possa determinar e aí, tendo algum tipo de problema ou até um programa público em cima dos eventos, que a gente possa já ter ali as características de cada um dos tipos dos eventos. Esse é um projeto bem complexo e também aqui a cidade de São Paulo, né, sempre saindo à frente de todo o país e às vezes até servindo de exemplo para as Américas aqui. É o primeiro projeto que foi apresentado para fazer a tipologia dos eventos na cidade, até pelo meu trabalho à frente aí da Comissão de Turismo, Lazer, Gastronomia e Eventos. E eu acho que tem um outro muito importante também que trata da educação. É nós criarmos na cidade um programa a exemplo do ProUni. Seria o SPUni, Universidade para Todos. Nós darmos vagas em universidades para a população de baixa renda, que não tenha uma forma de ter acesso à universidade particular. Então, nós, através de incentivos fiscais aqui do município, seja por ISS ou pelo IPTU, nós criarmos vagas para essas pessoas nas universidades particulares aqui na cidade. Então, esse eu acho que é um grande destaque. Tenho conversado muito já com o prefeito Ricardo Nunes, para que a gente possa, fazendo aqui a tramitação, nós temos o compromisso de sanção e implementar aqui na cidade a SPUni, Universidade para Todos. Legal, legal. Isso é bem legal. E a gente vai manter um pouco ainda a conversa sobre você, vereador, mas a gente vai para um bloco que é o nosso ping-pong, que é bate-pronto. A gente ainda não montou a artezinha com as respostas e com outras coisas, porque são respostas muito interessantes. Perguntou, respondeu. Tá bom. O que vier primeiro na cabeça. Do ping-pong, dos esportes, eu prefiro o futebol. Né? Não vamos falar muito de futebol hoje, que melhor a Hanna tá de verde. Ó, tá vendo? Melhor a gente trocar Fica de no assunto. ar. Sampacast dá discórdia hoje, tá vendo só? Mas é isso. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Olha, é difícil, hein? Mas vamos lá, já que é ping-pong, é o Autódromo de Interlagos. Boa resposta. A gente tem que fazer esse ranking logo. A gente tem que fazer, não, para mostrar. Já teve resposta sofá de casa, achei maravilhoso, tem algumas boas. Olha, sabe que eu gostaria de ter o meu local preferido, sofá de casa, mas faz tempo que eu não passo por lá. Né? Mas foi boa a resposta. Se São Paulo fosse uma palavra, seria? Acho que é o amor. Amor. Boa resposta. Qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo?
qualidade de vida das pessoas. Massa. Boa. Se você pudesse voltar no tempo, 20 aninhos atrás apenas, qual conselho o que você diria para o Rodrigo Goulart, 20 anos atrás? Olha, essa... Para uma cena, não dá, não dá né? pra ser ping-pong, Final de tem semana tanta não dá. coisa. Mas... Olha, eu não diria um conselho assim para mudar algo que eu tenha feito. Não me arrependo aí do que eu tenha feito, né? Mas acho que para ser ainda mais combatente no que eu fiz. Boa. Aumentar a sua convicção, no caso. Exatamente. E para os jovens de São Paulo, qual conselho você daria? Capacitação. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante aí para capacitar os jovens para um futuro que cada um terá na cidade, né? Ou os que não têm oportunidade de ter um ensino técnico, alguma coisa, mas principalmente a capacitação para estar preparado para o nosso mundão aí, que a capacitação tem sido fundamental, né, para as pessoas estarem num lugar de destaque, aí ter uma vida melhor, tudo. Então, acho que a capacitação é muito importante para os jovens. E agora, qual é uma dica cultural que você queria deixar aqui para os nossos telespectadores? Pode ser uma peça de teatro, um filme, um parque, alguma atração que você saiba que é muito legal na cidade? Eu acho que eu não vou dar uma dica só, mas um projeto que nós aprovamos aqui na casa, que eu acho que foi muito bacana, a concessão dos serviços públicos. E dentre eles os parques, né? Eu acho que a melhoria que tiveram os parques concedidos à iniciativa privada em São Paulo, lógico, o grande e maior parque que nós temos é o Parque Ibirapuera. É um grande exemplo, mas tantos outros que têm melhorado muito a qualidade do serviço. Podemos falar aqui do Vila Lobos, apesar de não ser um parque municipal, mas está dentro da cidade, o zoológico e tantos outros que nós temos melhorando a qualidade. Apesar do zoológico eu ter uma restrição grande devido à causa animal, mas a qualidade de oferta de serviço que os parques, as concessões têm feito na cidade tem sido muito bacana, com todos os outros serviços, né? Mas uma dica cultural, vamos dizer assim, são os parques da cidade. E em específico, no Parque Ibirapuera, se pudesse ser uma dica, eu estou vendo ali a Japan House na placa aí atrás de vocês. Nós temos lá um pavilhão japonês. Com certeza, 90% das pessoas que estão nos vendo, que já foram no Parque Ibirapuera, não sabem que tem lá um pavilhão japonês. Então é muito bacana irem lá, bem próximo ao lago do Ibirapuera. Vai lá conhecer, que é muito, muito legal. Tem a cultura toda japonesa lá, uma preservação, exposições itinerantes lá no pavilhão japonês. Eu estou falando isso porque, para quem não sabe também, eu sou descendente de japonês. Então eu sou Rodrigo Hayashi Goulart. Olha que legal. Meus avós, por parte de mãe, nasceram no Japão. Então é por isso que eu tenho também muita ligação com a cultura japonesa e tenho que trabalhar pela preservação dela. Bela Com dica certeza, cultural, tá vendo? bela. Fica a minha dica aí, o pavilhão Fica a japonês dica, no Parque galera. Ibirapuera. Boa, tá anotado. O pavilhão eu não conheceu. Eu gosto de passear pelo Ibirapuera. O Japan House também, que fica lá na Avenida Paulista. Bem Sim. bacana também. E saindo agora do ping-pong, quais são os seus próximos planos? Lógico, além dessas semanas de trabalho em cima do PDE, mas o que o Goulart vai fazer daqui para frente agora? Olha, eu tenho essa grande missão agora do PDE e a gente espera em breve chegar aqui o uso e ocupação do solo, que é o zoneamento. Eu quero fazer muito para esses próximos 6 anos da cidade nesses projetos que a mim caberão relatar, mas com certeza trabalhar muito para aprovar alguns projetos que eu já citei aqui para vocês, mas que esses meus projetos, sendo aprovados, se tornando lei, possam aí mudar a vida das pessoas. E como eu disse aqui, um desejo no ping-pong, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu não vejo dificuldade, porque são bons projetos que não foram só das minhas ideias, eu tenho toda uma assessoria, mas muitos amigos também acabam ligando, falando, sugerindo os projetos para a gente. Então, fazer a diferença na vida das pessoas, com certeza, é o meu objetivo. Legal. É isso. Passou voando. Pareceu que foi uma hora.
Não, Passa voando, passa né? voando. Tem gente Papo que senta bom. aqui preocupado, ai meu Deus, é 1 hora, já fala com a assessoria, e a assessoria já fica preocupada também, todo mundo já fala no final, já acabou. Que bom. Né? A gente sempre fala que tem que ter a segunda parte, É. que é essa primeira que é É só isso que eu uma ia falar, já conversa ia me rápida. convidar aqui, viu? Já Não, tá tá convidadíssimo, convidado. A convidadíssimo. gente volta Vamos pra fazer falar. um logo depois do PDE. Um balanço do PDE já é faz até bom. uma arte, né? Depois Legal. do PDE. E agora? É isso aí. O antes e o depois. O antes e depois. Exatamente. Então é isso. Vereador, que recado, que mensagem o senhor agora deixa também para você, não é senhor? Sim, por favor, você. É isso aí. Bom, pessoal, agradecer aqui a oportunidade, que quem está nos assistindo aqui hoje possa acompanhar ainda mais o trabalho, né, que é através da Rede Câmara, de todos os canais, de cada um dos seus representantes, 55 vereadores, que possam continuar confiando aqui no trabalho da Câmara. A Câmara se preocupe muito com a cidade, nós temos feito um trabalho muito grande. Agora, junto ao PDE, esse recado que fica para as pessoas que participem efetivamente dessa discussão. Em breve, eu acredito, do uso e ocupação do solo também, mas que participe das audiências públicas ou da sua própria casa, através das redes, acompanhando aí no sistema virtual nosso também, né, em cada uma das sessões, mas que vocês possam também fazer cada um a sua parte. Não só os 55 vereadores que representam todos os cidadãos da cidade, mas também cada um de vocês que participe aqui junto com a gente de todas as discussões, não só do plano diretor, do uso e ocupação, mas cada um dos projetos para melhorar a cidade de São Paulo. Obrigado de novo, vereador. Obrigado, Hanna. É isso, né? É isso. Valeu, Dan. Bom, é isso, o SampaCast de hoje está chegando ao fim. Lembrando que semana que vem tem mais. Todas as informações também sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre a revisão completa do Plano Diretor Estratégico, você encontra no saopaulo.sp.leg.br/revisão PDE. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, para acompanhar toda a nossa programação. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais.